Olá a todos, sou o Érico Aleixo, responsável pela pré-venda na inteligência de negócios. O objetivo deste vídeo é apresentar como fazer uma demonstração prática focando a facilidade e funcionalidades do ClickSense. O ClickSense tem a mesma capacidade de integração de distintas fontes de dado, todo o potencial de ETL, que seria o extrair, transformar e carregar os dados, e a modelagem de dados do ClickView. A grande diferença está no conceito drag and drop, tanto na carga do arquivo estruturado quanto na camada de visualização, direcionado ao usuário de negócio. Então vamos criar um projeto para demonstrar esses recursos e facilidades da ferramenta. Estamos aqui no ClickSense Desktop, onde eu já tenho alguns exemplos criados, pelo próprio fabricante. Iremos criar o nosso aplicativo. Vou clicar em criar novo aplicativo, vou chamar de demonstração, criar e abrir este aplicativo. Na primeira tela ele já me dá duas opções de carga de dados. O editor de carga, que é similar ao do ClickView, ou a carga rápida com o novo conceito do drag and drop. Aqui nesta pasta eu tenho duas bases de dados, uma em QVD, uma em Excel. Vamos trabalhar com essas duas bases. Eu vou arrastar o QVD, soltar. O ClickSense já interpreta esse arquivo, entende que ele é um QVD, suas respectivas colunas. Aqui eu tenho algumas facilidades, como eu posso carregar ou não um campo, eu posso alterar o nome das colunas, como eu estou fazendo aqui no dia, mês e ano. E após essas alterações, eu posso simplesmente clicar em carregar os dados. Ele irá carregar em alguns segundos todo este QVD. Após carregado, eu vou só fechar essa mensagem e vamos agregar o novo arquivo, o Excel. No caso, o mesmo procedimento, arrasto e solto. Como eu já tenho um arquivo carregado, ele vai me questionar se eu gostaria de substituir o arquivo existente ou se eu gostaria de adicionar novos dados. Neste caso, iremos adicionar novos dados. Então, adicionei, ele já interpretou o arquivo como um arquivo XLS, suas respectivas abas e seus dados com suas colunas e nomes. Então, eu irei carregar a planilha filiais e a polígonos. Vou selecionar polígonos também e após isso carregar os dados. Após carregar os dados, já estamos dentro do aplicativo. Vamos explorar algumas funcionalidades do ClickSense. No canto superior esquerdo eu tenho aqui algumas opções. Então vamos primeiramente ir ao editor de cargas, ver o script criado quando nós arrastamos e soltamos os respectivos arquivos. Então o main, como todos já conhecemos do ClickView, ele já separou aqui em abas para organizar o meu script. Então o primeiro que eu carreguei foi o QVD. Então aqui eu tenho o QVD, a leitura do QVD de faturamento. E na próxima aba eu já tenho os scripts de leitura do arquivo em Excel. Esse arquivo em Excel são dados de latitude e longitude e polígonos para trabalharmos com mapa. Eu vou detalhar isso um pouco melhor à frente. Mas para trabalharmos com o mapa, eu preciso aqui aplicar uma simples função na latitude e longitude, que seria a função chamada GeoMakePoint. E eu passo como parâmetro a latitude em primeiro e depois a longitude. Após isto, basta eu fechar esta função e dar um alias para ela. Então eu vou chamar de GeoKey. Tanto quanto para o polígono, eu preciso apenas criar uma tag para definir que esse campo coordenadas UF seja um vetor de polígonos e o ClickSense entende. Preciso apenas identificar que esse campo é um geomultipolígono. Após esse procedimento, basta eu recarregar todo o arquivo para aplicar essas duas funções. É apenas essa a necessidade para trabalhar com mapas. Depois é na parte visual. Com o script recarregado, basta eu fechar esta mensagem e no mesmo botão vamos para a visualização do modelo de dados, ver se foi criado conforme a minha expectativa. Aqui eu tenho alguns facilitadores, como abrir as minhas tabelas, posicionar o zoom da maneira mais adequada, que eu consiga ler a minha informação. Vou salvar aqui só para manter esse aspecto visual
e vamos apenas conhecer um pouco o dado para a criação do nosso aplicativo. Então eu tenho uma tabela de faturamento, né, por filial, com sua data de emissão, segmento, grupo, produto, com seus respectivos valores e custos. Né? Dessa tabela de filial, eu vou para uma outra tabela onde eu tenho a latitude e longitude para plotar as minhas vendas por filiais em cima de um mapa. E um depara para saber o estado dessa filial. E deste depara eu parto para uma outra tabela onde eu tenho as coordenadas, o polígono, para trabalhar com a outra versão de mapa, qual demonstraremos. Vou salvar aqui esta tela. No mesmo botão eu vou para a visão geral do aplicativo. Ele abriu. Então aqui na visão geral do aplicativo é onde eu já tenho as minhas pastas, onde eu poderei começar a criação da minha camada de visualização. Após o carregamento dos meus arquivos e a modelagem de dados, podemos começar a construir nossas análises. Estamos aqui na camada de visualização, onde eu tenho as pastas a serem criadas. Vou clicar na primeira pasta, em editar, e eu já estou apto a começar a construção da minha análise. Vamos apenas correr algumas funcionalidades do ClickSense nesta camada. Então o primeiro botão que eu tenho são meus gráficos. Tenho aqui todas as opções de gráficos que eu tenho a trabalhar na minha camada de visualização. Na segunda, eu tenho todos os campos carregados, né, que eu posso até separar, filtrar por tabelas ou até mesmo pesquisá-las de uma maneira bem simples. E no terceiro ponto, qual eu julgo mais importante, são os itens mestres, que é um grande diferencial em relação ao ClickView. Aqui eu consigo definir quais são as minhas dimensões mestres e hierarquias, que eu vou direcionar ao meu usuário de negócio e facilitar a vida dele buscar uma informação, que são aqueles campos pertinentes para análise, né? No caso, aqui já vamos começar a definir, tá, algumas dimensões mestres. Então, por exemplo, o código do produto, eu vou incluir. O que mais? Eu vou incluir o grupo, vou incluir o produto em si, o segmento, subgrupo e o F, por exemplo. Então, são os campos principais a quais a área de negócio sempre irá analisar baseado nestes campos. E vamos criar uma hierarquia também. Nessa hierarquia, eu vou começar ela em ano, vou passar pelo mês e vou passar pelo dia. Vou chamar ela de temporal e vou incluir esta nova hierarquia que já se encontra aqui ao lado esquerdo. Então aqui eu tenho todas as dimensões mestres e uma hierarquia criada. E vamos criar também uma medida. Tá? Uma medida nada mais é que as expressões. Né? Então tenho aqui a minha expressão, vou clicar aqui na função. O que eu gostaria de colocar na expressão? Né? Eu vou somar aqui, por exemplo, o valor à vista. Né? O que eu quero usar o valor à vista? O que eu gostaria de fazer com o valor à vista? Somar. Basta eu selecionar, clicar em inserir e após aplicar. E posso chamar isso aqui de venda, por exemplo. Criar. E assim por diante. Poderia ir criando várias expressões, posso usar set análise, todas as expressões como no ClickView funcionam da mesma maneira, tá? Depois, conforme eu for criando, eu terei minhas visualizações. Após a definição dos meus itens mestres, então eu vou começar a construção da minha dashboard. Vou colocar aqui alguns itens qual eu julgo importante para fazer os meus filtros. Então eu vou pôr o grupo de produto, vou trazer o subgrupo. Reparem que eu tenho um grid aqui para me orientar na construção dos meus objetos. Né? Então, eu vou deixar todos aqui com 4 pontos. Né? Vamos aumentar ele um pouco aqui. Vou trazer o segmento. Vou trazer o produto. Vou trazer a UF. Inclusive, eu vou trazer a filial, na qual eu esqueci de definir como item mestre. Filial. E vou trazer ela para cá. Então aqui eu posso a qualquer momento clicar em concluído e ver o resultado do que eu estou criando. Então aqui eu já tenho os meus filtros. Vamos voltar e vamos começar a criação de alguns gráficos.
Então, primeiro aqui eu vou trazer um gráfico de barras. Reparem que quando eu arrasto o objeto, ele já me informa qual que é o mínimo que eu necessito para a criação de um gráfico de barras, por exemplo. O mínimo é uma dimensão e uma medida. Eu posso vir aqui em itens mestres, por exemplo, trazer a minha hierarquia temporal e posso vir no medidas. Posso tanto arrastar o venda e adicionar, como eu posso clicar em adicionar medida e ele já enxerga que eu tenho uma medida pronta no meu item mestre. Ou também eu poderia, a qualquer momento, definir um outro campo. Tá? Então eu vou direto aqui colocar a venda. Então eu já tenho um gráfico das minhas vendas ano a ano com uma hierarquia. Né? Tem algumas facilidades, como colocar um texto aqui um título no meu gráfico, vendas por data de emissão, por exemplo. Vamos criar um gráfico de pizza, por exemplo. Então aqui eu vou incluir uma dimensão, eu vou chamar aqui ela de grupo, por exemplo, e vou incluir a minha venda. Tá? Vou trazer aqui um mapa de árvore também como exemplo. Posso incluir, por exemplo, o subgrupo e colocar a minha venda. Tudo focando para demonstrar os objetos. Tá? Sempre que eu construo um objeto, né, eu clico nele, reparem que as propriedades ficam ao lado direito, né, com todas as suas, com seus recursos. Então eu tenho algumas facilidades aqui. Por exemplo, né, mexer na aparência, eu gostaria de colorir conforme o volume de vendas. Então, posso definir como uma cor única, posso fazer por dimensão ou por medida. Né? Ou até mesmo, como no Click View, posso criar uma expressão. Né? Se tal produto tiver tal margem, pinto de uma cor, se não eu pinto de outra. Eu vou utilizar aqui por medida, onde eu já tenho algumas paletas de cores definidas. Então o produto, nesse caso aqui, o produto mais vendido, a bobina Lis 1000, é uma cor mais escura e ela vai assim por diante até a cor mais clara. Tá? Então após a criação dessa dashboard, né, vamos ver alguns conceitos da ferramenta. Então, como criamos, né, o primeiro gráfico, onde eu tenho um drill down. Primeiro exemplo, quando eu clico, reparem que os valores se alteram, né? Mas no gráfico ele se mantém. Por quê? Porque eu clico em 2012, ele mostrar a proporção que eu tenho ao restante, se eu gostaria de confirmar ou não. Então, posso confirmar a seleção, aí faço um drill down por mês a mês, posso clicar num mês aqui em maio, por exemplo, que eu tive um pico, faço a seleção e confirmo, e aí eu tenho a venda dia a dia. Tem alguns aspectos visuais, por exemplo, gráficos de pizza, né, que a gente sempre teve problema no Click View de encavalar os rótulos, então com o scroll do mouse eu consigo girar para conseguir enxergar todos os rótulos. Os filtros, sempre que eu vou fazendo algum filtro, ele vai acumulando, não preciso nem apertar o Ctrl. Né? Eu confirmo, reparem que os filtros são acumulados aqui na barra superior, que dá uma facilidade muito maior para o usuário, para ele saber exatamente em qual cenário ele está navegando. Né? Nos meus outros filtros eu também tenho um diferencial aqui. Né? Baseado nessas seleções que eu fiz, qual que é a proporção do dado que está associado ou não a essas seleções realizadas. Por exemplo, aqui em grupo, né? Eu trabalhei aqui com 25%, 30% dos valores dos grupos. Né? Posso abri-lo, né, e ver aqui o branco e o cinza, posso até fazer algumas pesquisas se for necessário para facilitar para o usuário. Tem um botão aqui, né, que é o ferramenta de seleções, também é uma novidade do ClickSense. Quando eu clico, eu venho aqui para uma tela por trás da camada de visualização e na parte superior eu consigo ver o que eu tenho selecionado aberto, né, os valores, e na parte inferior eu tenho todos os campos que eu posso trabalhar para seleção. Aqui é um outro ponto, né? Como eu defini os meus itens mestres, por padrão, ele só mantém os itens mestres aqui, para facilitar que é os itens que o usuário vai utilizar mais frequentemente como filtro. Mas nada impede de eu solicitar e pedir para exibir todos os demais campos, tá? Porque, por exemplo, tem alguns campos aqui, né, que como a latitude, longitude, não faz sentido para o usuário, é simplesmente para o sistema interpretar o posicionamento. Tá? Então esse é um outro diferencial. Nós temos a pesquisa, com essa pesquisa aprimorada do Google Like, né, ele já me propõe, né, o auto-preenchimento, coisa que nós não tínhamos no Click View.
né? Então, quando eu digito fevereiro aqui, ele já me propõe, ó, fevereiro de 2011, 2012, em quais campos eu tenho essas opções. Então, a pesquisa Google Like também foi aprimorada, tá? Vamos voltar para a camada de visualização, né? E alguns outros conceitos. Por exemplo, a gente tem a ferramenta laço. Qual o item que eu gostaria de pegar? Então, tem uma facilidade maior. Eu gostaria de pegar esse dia, né? Ou se não, eu posso até mesmo selecionar pelo eixo, ou tanto X quanto Y. Eu quero de tal valor a tal valor, né? Nesse período de dia. Eu posso confirmar. Só selecionar os valores aqui e posso fazer essa confirmação. Então, tenho objetos de seleção mais fáceis e intuitivos. Posso limpar meus campos aqui na barra superior um por um ou simplesmente limpar todos os campos, tá? A ferramenta de laço funciona para todos os itens. Só mais uma demonstração, né? E posso confirmar, tá? Então, vou desmarcar essa seleção e vou criar uma nova aba, tá? Vou criar apenas uma pivot table, né, para mostrar o recurso também, que ficou muito bom este objeto. Então aqui eu tenho uma pivot table, vou aqui nos meus itens mestres, vou trazer a minha venda, vou aqui em dimensões, eu quero por grupo, eu quero por produto, por segmento e por subgrupo, tá? Então, concluído, eu tenho uma pivot table pronta. Eu acredito que ficou muito mais fácil para o usuário trocar a ordem das colunas, ou até mesmo ele pivotear quando for necessário. Então, ficou bem mais simples para o usuário final, tá? Onde ele pode expandir da mesma maneira e assim por diante. Tá? E aí eu tenho as abas em sequência, eu navego de uma aba para outra. Tá? Nada impede também de eu pular a aba, se eu precisar da primeira para a terceira e assim por diante. Eu vou criar mais duas pastas aqui, agora para a utilização de mapas. Então, mapa, latitude e longitude vai ser o primeiro caso que nós iremos fazer. Vou clicar em editar, vamos buscar a ferramenta, o objeto, desculpem, de mapa. Né? Então, aqui no mapa eu só preciso incluir a dimensão, no caso de latitude e longitude. Lembra que na demonstração eu falei que a latitude e longitude era por filial. Então, eu vou colocar a filial. Como é latitude e longitude, no caso são pontos, né? Não é área. Eu clico nela e ela simplesmente já plota no mapa. E eu já tenho por padrão um mapa da OpenStreetMap, né, que a Click fornece. Mas nada impede de eu vir trocar, por exemplo, o meu servidor de mapa, passar uma URL, né, conforme a minha necessidade. Eu preciso de análise do mapa com relevo, ou preciso de um mapa com estradas e rodovias. Então eu tenho a possibilidade de trocar o mapa. Então aqui eu só plotei os pontos das minhas filiais, mas eu posso vir e trazer agora só as vendas e adicionar ela como medida. Ele já vai pintar as esferas e dimensionar o tamanho dela baseado no volume de venda. Aí eu posso fazer um pequeno ajuste aqui do tamanho da bolha, tá? Só para a gente ter um aspecto visual melhor e vou concluir. Então eu tenho já uma análise com georreferenciamento pronta. Aqui a ferramenta de laços também se faz muito pertinente. Eu quero trabalhar com a região Nordeste mais a região Sul, por exemplo. Fecho os pontos e consigo fazer uma seleção, tá? Vamos agora para demonstrar qual que é, desculpem, qual que é a diferencial aqui. Quando eu trabalho com latitude e longitude, eu só preciso ter um acesso externo à internet para buscar esse servidor de mapas, né? Mas eu também posso trabalhar com geopolígonos. Então vamos demonstrar, vou criar mais uma pasta, vou falar aqui, ó, mapa, polígonos, vou clicar, editar. Aí é o mesmo procedimento. Eu trago o mapa, eu vou incluir agora, né, os polígonos eram por unidade federal, vou colocar a UF e agora no caso não é ponto, é área, né? Então quando eu ploto, ele já vem e monta um polígono para cada estado, né, montando no caso o mapa do Brasil. Tá? E aqui a mesma situação, né? Só basta eu trazer as minhas vendas, jogar em cima e plotar. Tá? Então, concluído. Aqui eu terminei o mapa. E só para complementar, eu vou trazer um gráfico de barra. Então, eu vou colocar aqui, ó, por filial e vou adicionar a minha venda também. Vou só
direcionar, um outro ponto importante é a classificação também, que ficou bem simples. Basta ele arrastar que ele troca a ordem de classificação. Tá? Eu vou aqui na aparência, eu vou só girar o gráfico, cores e legendas, vou deixar na mesma cor, por medida, né, e concluído. Vamos limpar a seleção e aí eu tenho o meu mapa por polígono. Tá? Esqueci de comentar no outro, eu posso também aplicar zoom ou tirar zoom com o scroll do mouse. Né? Deixa eu só limpar minha seleção. Então, seleciona, por exemplo, São Paulo, né? Quais são as filiais de São Paulo, a venda. Então, aqui também é um outro caso de mapas. Tá? Então, após a criação dessas abas, né, toda a criação dos outros objetos são semelhantes à construção que nós fizemos até então. Então, vamos à visão geral do aplicativo. Aqui eu consigo ver as pastas criadas, onde eu posso trocar de ordem facilmente, caso eu necessite. Então eu vou clicar aqui na primeira pasta, né? Eu vou criar só um cenário para mostrar um outro recurso bem interessante aqui do ClickSense. Vou usar aqui a ferramenta de laço para pegar meus principais produtos. Vou selecionar mais um mês, vou selecionar aqui um segmento. Né? Vamos aqui direto para o mapa, tenho minha pivot table, tenho o mapa com esses filtros. Eu vou selecionar também algumas filiais aqui da região sudeste, com um pouco do sul, né? Algumas filiais. Vou confirmar. Então vamos dizer assim que eu tenho um cenário, né? Baseado nos meus filtros. Eu tenho uma ferramenta aqui encapsulada para apresentação, que nós chamamos de histórias, né? Então eu vou clicar aqui nessa máquina fotográfica, ou tirar o snapshots, como preferir. Eu posso clicar com o botão direito, tirar snapshot, ou apenas clicar na máquina. Ele já vai me pontilhar cada objeto que eu posso levar para essa apresentação. Então apenas com cliques eu começo a tirar fotos. Reparem que ele marca aqui a marca do snapshot e o número 1, que eu tirei uma foto deste objeto. E assim por diante. Eu vou tirar da pivot table, eu vou tirar inclusive do mapa, tá? E mais desses mapas. Tirei uma foto praticamente de cada objeto. Vou limpar todas as seleções, desmarcar o snapshot e eu tenho aqui a opção de histórias. E aí eu vou criar uma nova história. Vou chamar de apresentação vendas. Clico em apresentação vendas, eu tenho um módulo encapsulado aqui de apresentação. Como que seria? Seria bem similar a um PowerPoint, para aquela situação onde eu estou numa reunião e aí me questionam um número, ou todo mundo tem que ir atrás desse número, ou marcar uma nova reunião. Então aqui a gente consegue fazer uma apresentação embarcada ao ClickSense e qualquer ponto de dúvida a gente consegue ir para a camada de visualização, discutir um número e assim por diante. Então aqui, como num PowerPoint, eu tenho slides, tá? Posso até pegar um slide e chamar direto uma pasta lá da qual nós criamos. Vou chamar aqui a primeira pasta, que seria a dashboard, né? E nos outros slides eu vou só para exemplificar, não vou me preocupar com a estética, só para mostrar alguns objetos para vocês. Então eu vou colocar um título, vou colocar um parágrafo e vou colocar uma imagem. Basta eu clicar duas vezes, né? Eu vou pôr aqui, ó, apresentação, maio 2015, por exemplo. Posso colocar um texto descritivo na minha apresentação, posso clicar e carregar direto um banco de imagem. Deixa eu pegar uma imagem que eu tenho aqui, dá clique, aplicar, eu tenho uma capa. E aí eu posso ir acrescentando todos aqueles objetos que eu tirei, as fotos ou snapshots, eu tenho eles disponíveis aqui. E basta eu arrastar esses objetos e vir realizando a criação da minha apresentação. Só diminuir um pouco. Eu consigo montar minha apresentação. Só mais alguns aqui. Vou trazer aqui os dois objetos de mapa. Nesse objeto eu tenho alguns facilitadores, como eu quero destacar o valor mais alto, ou destacar o valor mais baixo, enfim. Posso colocar figuras geométricas, eu quero destacar e fazer um comentário aqui para Goiás, Então vou posicionar aqui um símbolo, vou colocar um parágrafo, um texto, e destacar aqui,
Atenção para vendas caindo em Goiás, tá? E vou deixar aqui só um exemplo, tá? Então, depois que eu terminei, basta eu apertar o play e aí eu tenho uma apresentação como do PowerPoint, né? Onde eu tenho toda a apresentação que eu montei. E aí o diferencial de uma apresentação convencional, que caso eu seja questionado por que as minhas vendas da Bahia não estão agregadas, sendo que o mercado é bem similar, né? Então basta eu clicar com o botão direito, ir para o recurso, e aí eu posso vir aqui e marcar, por exemplo, a minha nova filial. Então o diferencial é que eu consigo clicar, por exemplo, com o botão direito, né, e ir direto para o recurso, né? Se eu tenho um questionamento aqui, mas só está marcado o segmento alumínio, eu quero os dois segmentos, então posso ir para o recurso, né, desmarcar aqui, por exemplo, o segmento, né, e ver como que estão as minhas vendas sem este segmento, né, discutir uma venda num outro estado, a qualquer momento, agregar novas informações e a qualquer momento eu volto para essa apresentação. Né? No outro slide que eu encapsulei, por exemplo, a dashboard como um todo, né, não foram os objetos, eu posso até mesmo fazer seleções direto na apresentação para discutir alguns números. Tá? Então vamos fechar aqui a apresentação. Então apenas para finalizar, eu vou fechar a nossa aplicação e vamos só mostrar alguns exemplos de layouts feito com mais tempo, né, e recursos. Então aqui são alguns outros exemplos, né, quando você instala o QuickSense Desktop já vem embarcado esses exemplos por cores, gráficos de dispersão, onde eu consigo achar alguns pontos com uma facilidade maior, né, a ferramenta de laço aqui se faz muito útil e também uma história melhor formatada. Tá? Então aqui tem uma história, então a gente consegue fazer uma apresentação com esses recursos, né, como demonstrado anteriormente. Após a demonstração prática, vamos falar do posicionamento da Click em relação a seus produtos. A partir de agora, ofertaremos o conceito de plataforma, a qual chamamos de Analytics, onde cada produto da Click interage entre si no mesmo ambiente, realizando as suas respectivas entregas. QuickView para análise guiadas, o QuickSense para o Self-Service Data Visualization e o NPrint para a entrega de relatórios em massa e em formatos como Office, HTML ou PDF. Outro ponto importante é o cronograma de atualizações dos produtos da Click, apresentado no Connections 2015. De acordo com o calendário da Click, o QuickView 12 será lançado no segundo semestre deste ano e o QuickSense 2.0, com inúmeras melhorias, será lançado em junho. Vamos falar agora um pouco das melhorias. Neste quadro, a Click destaca as principais melhorias do QuickSense 2.0 e dos próximos releases. Eu irei destacar apenas as principais. Teremos a possibilidade de trabalhar com variáveis, assim como no QuickView, imprimir e exportar as análises para PDF e as melhorias no processo de carga com Smart Load que a Click vem divulgando há algum tempo. Estamos ansiosos para o novo release 2.0. Assim, concluímos esta breve apresentação sobre o QuickSense e posicionamento da Click junto aos seus demais produtos. Obrigado. Qualquer dúvida, nossa equipe de vendas indiretas estará à disposição.